Com muita alegria que mais uma vez queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. With great joy, we want to greet you with the peace of the Lord Jesus Christ. Estamos aqui em nossa casa na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. We are here at our home in Johannesburg, South Africa. E hoje é o dia 10 de janeiro de 2021. And today is the 10th of January of 2021. Nesta semana Deus colocou no meu coração a palavra restauração para ministrar para todos nós. And today the Lord has put in my heart the word restoration to speak to all of us. O texto básico dessa palavra está no livro do profeta Zacarias, no capítulo 3, do verso 1 ao 7. The biblical text is in Zechariah chapter 3 verses 1 to 7. Gostaria, se você quiser, pode acompanhar a leitura da palavra. If you want to accompany us, you can open your Bibles in Zechariah chapter 3. Diz assim a palavra do Senhor. And it says the word of the Lord. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to oppose him. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? And the Lord said to Satan, The Lord rebuke you, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is it not a brand plucked from the fire? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Now Joshua was clothed with filthy garments and was standing before the angel. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Then he answered and spoke to those who stood before him, saying, Take away the filthy garments from him. And to him he said, See, I have removed from you iniquity from you, and I'll clothe you with rich robes. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. And I said, Let them put a clean turban on his head. So they put a clean turban on his head, and they put the clothes on him. And the angel of the Lord stood by. E o anjo do Senhor falou a Josué, dizendo: Then the angel of the Lord admonished Joshua, saying, Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, também tu julgarás. Thus says the Lord of hosts, if you'll walk in my ways, and if you'll keep my commandments, then you also judge my house. Também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que aqui estão. And likewise have charge of my courts, I'll give you places to walk among you, these who stand here. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, Brothers in Christ Jesus, restauração. restoration. O cativeiro babilônico havia terminado, mas a restauração do povo ainda não havia acontecido. The Babylonian captivity was over, but the restoration of the people had not yet taken O place. povo havia voltado para Jerusalém, mas não inteiramente para Deus. The people had returned to Jerusalem, but not entirely to God. Depois de 70 anos de cativeiro em Babilônia, eles estavam tentando fazer algo, mas não da maneira que agradava ao Senhor. After 70 years of captivity in Babylon, they were trying to do something, but not in a way that pleased the Lord. Os mais de 4.000 sacerdotes que haviam voltado com Zorobabel, The more than 4,000 priests who had returned with Zerubbabel, isso você pode ver lá em Esdras 2, 36 a 39, and then you can check this in Ezra chapter 2, verses 36 to 39, não estavam bem. they were not well. A casa de Deus estava desamparada. The house of God was helpless. Havia casamentos mistos, There were mixed marriages, divórcios sem qualquer razão. divorces for no reason. Neemias registra que a situação em Jerusalém era caótica. Nehemiah records that the situation in Jerusalem was chaotic. O tipo cenário de guerra, de pós-guerra. It was kind of a scenery after war, Porém, quando tudo parecia perdido, when everything seemed lost, quando a cidade de Jerusalém estava debaixo de grande humilhação, when the city of Jerusalem was under humiliation, Deus assim disse através de Zacarias no capítulo 2, versos 4 e 5. God spoke to Zechariah in Zechariah chapter 2, verses 4 to 5. Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros. Jerusalem shall will be inhabited as towns without walls. E eu lhe serei um muro de fogo em redor.
Because of the multitude of men and livestock, and I say the Lord will be wall of fire around her. E eu mesmo serei no meio dela a sua glória. And I'll be in her, the glory in her midst. Preste atenção para isso. Just pay attention to this. Porque estamos vivendo agora um tempo caótico. Because we're also in a chaotic time. Muitos estão sem esperança. Many have no hope. Esta palavra de hoje que Deus pôs no meu This coração word the Lord has put in my é para heart trazer esperança para todos is nós. to bring hope for all of us. Que Deus nos afirma, Because the Lord is nós affirming somos to o us seu povo, that we are His que people. Ele vai criar um muro de fogo à nossa volta. That He shall create a wall of fire around us. O livro de Zacarias é um livro diferente de todos os outros. Now, the book of Zechariah is a different book from all the rest. Alguns dizem que ele é um livro escatológico. People say it's an eschatological book. Talvez não seja, Perhaps it's mas not, ele tem mensagens but it escatológicas. has eschatological messages. As 8 visões de Zacarias estão muito bem definidas, datadas. The 8 visions of Zechariah are very well dated. Por exemplo, lá no capítulo 1, verso 7, ele diz assim: For example, in chapter 1, verse 7, it says, 24 dias do 11º mês, o mês de Sabate, on the 24th day, the day of the 11th month, the month of Shabbat, no segundo ano de Dário. in the second year of Darius. Isso é mais ou menos como meado de fevereiro de 519 a.C. So, kind of like in mid-February 519 before Christ. Cerca de 20 anos mais ou menos, So, 20 years before, em 539 a.C., in 539 o before rei dos Christ, Medo-Persas, Ciro, conquistou Babilônia. the king of Medo-Persia, Cyrus, he conquered Babylon. Então nós temos que entender, meus amados irmãos, So we have to understand, brethren, que a coisa às vezes é um pouco diferente daquilo que nós pensamos. sometimes what it is really different from what we think. Quando restauração se faz necessária? When do we need restoration? When is it needed to Uma be vez que o restored? nosso tema aqui é restauração. You know, our theme today is restoration. Hoje até órgãos governamentais Today, government organs, encarregados de preservar patrimônio antigo. they are in charge of looking after old historical São sites. projetos caríssimos. These are very expensive projects. Restauração se faz necessário Restoration is very needed. quando algo se corrompe ou se desgasta, When something has been corrupted or it has been wasted. mas ainda pode ser But reaproveitado. it can be again restored. Imóveis antigos são You restaurados. know, old furniture is also restored. Peças de arte, Pieces of painting are also restored. pinturas, veículos Vehicles are restored. podem ser restaurados. E pessoas também podem ser And restauradas. obviously people can be restored. Então não apenas castelos, So not only castles, não apenas casas antigas, not only old não houses, apenas obras de arte, not only artwork não apenas objetos sem vida, or objects without life, mas seres humanos, but people, pessoas como eu e você. you and I, Nós podemos e precisamos muitas vezes de restauração. we need restoration too. Eu tenho visto ao longo da minha vida ministerial I see along the ministerial life, milhares de pessoas, thousands of people, centenas de pastores e outros obreiros e hundreds obreiras, of pastors all over, pessoas que trabalham na obra de Deus, people that work in the house of the Lord, tanto homens como mulheres. either being there men or women. Eu os vejo se esforçando para manter uma aparência de que tudo está bem. I see that they are trying very hard Mas to appear well. Mas por dentro, lá no íntimo de cada But um, inside their hearts, inside eles the soul, estão desgastados they are really falling apart. e estão em processo de autodestruição. And sometimes some of them are in auto-destruction. Aqui fora parece tudo bem. Here on the outside, it's very good. Dão expediente das They igrejas, go to the churches, atendem as counsel pessoas, people, they tend to viajam, them, they travel, eles pregam, they preach, eles dão ensinos, you know, they teach, eles dão they aconselhamentos, counsel people, mas lá dentro but inside eles them, estão quebrados, they are broken. eles estão desgastados. They are really falling apart. A vida cristã e o And ministério Christian life. em especial, In specialty, a vida cristã e o ministério evangélico em especial, Christian life and the ministerial life, cobram um alto preço de quem a ele se dedica, it requests a lot of those who are dedicated to it. mas não consegue aceitar seus erros But obviously they cannot accept the wrongdoings e buscar ajuda para evitar o and pior. even seek help to avoid the worst. Por outro lado,
In another way, O contexto social da igreja, via de regra, the social context of the church é quase sem misericórdia. is without mercy. Quando eu era muito jovem ainda, When I was a very young uma man, vez eu ouvi um professor da escola dominical dizer assim: I heard a Sunday school teacher say to me, jovens, tomem cuidado, young people, be careful, porque a igreja é o único exército because the church is the only army que não trata seus soldados feridos. that does not look after its wounded soldiers. Ela os mata. It kills it. Aquilo me chocou muito. It really shocked me. As lideranças, de um modo geral, Leadership in general, criaram regras e leis nas they igrejas created laws in the churches, muito semelhantes aos escribas e fariseus, similar to the scribes and the que eles Pharisees, mesmos não conseguem seguir. that they cannot even follow. E o resultado disso é termos no nosso meio milhares e às vezes milhões de pessoas And sometimes we have amongst us thousands of people na mesma condição do sumo sacerdote in the Josué, same conditions as the high priest Joshua, cujo exemplo eu hoje vou usar. which the example I'm going to use today. Nos últimos anos, especialmente, In the last years, especially, temos visto em todo o mundo we have seen throughout the world centenas, talvez milhares de cristãos hundreds or even thousands of Christians que acabaram com suas vidas, that ended their lives, que se they suicidaram committed suicide, por não suportar a vergonha que seus problemas lhes for being causaram. unable to support the problems that they had. Nesta semana agora que se passou, Even now, this numa week cidade do past, Nordeste, in a city in the northeast of uma Brazil, jovem senhora de apenas 35 anos, a young woman of 33 years old, pastora e esposa de um pastor, she was a pastor and was the com wife uma of a filhinha de pastor. 9 anos de She idade, had a 9-year-old daughter, 35 anos, 35 years old. entrou no seu quarto, She entered her fechou room, a porta, closed the door, pegou um fio elétrico took an electrical e se wire, enforcou. and then she choked herself. Por She que hanged será que herself. isso acontece? Why does this happen? Por que razão a pessoa entra num processo desse? Why people go into this process? Vamos tentar ver como estava Josué. Let's look at the life of Joshua. Nós podemos ver no verso 3 You see here, do capítulo 3 que nós lemos, in chapter 3 of Zechariah, verses 3, que Josué estava usando roupas sujas diante do anjo. Joshua was wearing filthy garments Se before nós the nos concentrarmos no cenário, If we look at the scenery right now, podemos imaginar a cena de um tribunal. we see like a court. Nós temos aqui um pretenso ofensor, So we have a accuser, Josué. Ele é o ofensor, ele é a pessoa que está em erro. or the alleged offender Joshua, E ele está sendo acusado. and obviously he's been accused, Temos o acusador, que é Satanás. and we have the accuser Satan, Ele se opõe a Josué, conhecendo os seus problemas. opposes Joshua knowing his sins. Porém, a Bíblia nos alerta acerca desse particular caráter de Satanás. And we see this particular character of Satan E também alerta a nós, servos de Deus, also tells us, the servants of the Lord, que nós gostamos muito de apontar o dedo para os because outros. we like to point fingers to others. É interessante quando você faz assim, It's so interesting when you point like this. você está apontando o dedo para You're alguém, pointing one finger to para a person, cima, one onde está Deus, to God, e 3 para ti and mesmo. obviously 3 to you. Cuidado quando você Be careful when you apontar go o dedo a like alguém. this, when you point fingers. Diz assim a palavra de Deus, And it says em the word of the Romanos Lord 8, 33 e 34. in Romans 8:33-34. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Who shall bring a charge against God's elect? É Deus quem o justifica. Is it God who justifies? Quem é que condena? Who is he who condemns? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Is it Christ who died and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us? Terceira pessoa que está aqui nesse cenário So in the scenery of this court, é a pessoa do advogado de is defesa. obviously the defense Neste lawyer. caso, o anjo do Senhor. So it is the angel of the Lord, E o próprio Senhor usa argumentos and then que são irresistíveis. the Lord himself uses irresistible arguments in his Ele diz defense. claramente, eu escolhi e eu remi. He said, I chose him and I redeemed him. Interessante é que nós temos aqui o anjo do Senhor como advogado de So defesa we have the angel
angel of the e Lord Deus as do the seu fence trono warrior, como juiz. and God in his throne as the E a judge. decisão é justificação e And santificação. the decision is justification and sanctification. Vamos ver a situação de Josué. Let's look at Joshua's Quem situation. sabe você se identifica com ele de alguma maneira. Perhaps you will identify yourself with him a little bit. Josué estava no altar, mas com vestes sujas. Joshua was at the altar but with filthy clothes. As vestes sujas podem refletir a vida interior. The filthy clothes represent your inner life. Então, Josué estava no altar. So he was at the altar. Ele, como sumo sacerdote, estava fazendo a obra do As the Senhor. high priest, he was doing God's work Talvez de forma incorreta, in an incorrect way. possivelmente motivado por circunstâncias próprias de uma nação política e socialmente devastada. And possibly motivated by circumstances of a political and socially devastated Há nation. 70 anos que Israel, o reino de Judá, estava cativo em For Babilônia. 70 years they had been captives in Babylon. O reino do norte, Efraim, já havia desaparecido. Ephraim, the north kingdom, had As disappeared. 10 tribos foram completamente espalhadas pelo The mundo. 10 tribes were completely dispersed. Era esse o throughout. cenário. So this is the scenery. De acordo com a Bíblia, So according to the eu e Bible, você, you and a I, igreja do the Senhor, church of the Lord, nós somos a geração eleita. we this royal Nós somos priesthood. uma raça de sacerdotes. We are a race of royal A nossa priesthood. linhagem é sacerdócio real. Our lineage is from the royal Pedro priesthood. assim escreve na sua primeira carta, capítulo 2, verso And even 9. Apostle Peter wrote in 1 Peter 2 verse Vós 9. sois a geração eleita, But you are chosen generation, um sacerdócio a real, royal priesthood, a nação santa, a holy o nation, povo adquirido, his own special para que people. anuncieis as virtudes daquele That que you vos may chamou proclaim das trevas para a sua maravilhosa luz. The praises of him who called you out of darkness into his Levanta a light. tua cabeça. So put your head up. Você não tem que ficar de cabeça You baixa. don't have to put your head down. Eu entendo que o desgaste é natural. I understand that you're feeling right now very Nós somos down. uma peça nessa grande máquina chamada Igreja do Deus But we Vivo. are part of this great machine that it's called the Church of the Living Naturalmente God. podemos nos desgastar, And sometimes we do become weak. mas aqui está aquele que é o restaurador por But he is the excelência. one who can restore us. E ele é tão especial And he's so special. que se alguma coisa em nós ficar de tal maneira desgastada, If somehow something in us, ele mesmo diz, como disse a Jeremias, like he said to que ele é Jeremiah, poderoso that he's powerful para quebrar o vaso, to break down the esmiuçar e fazer um vaso and break novo. into a new vessel. Ele é poderoso. He is powerful to do that. O que é que Deus está vendo na nossa vida What hoje? is God seeing in our lives O que é que today? Deus está vendo em mim hoje? What can God see O in que é que our Deus life está vendo today? em você What hoje? God can see in your life Você today? jovem, You young você man, esposa, You wife, você marido, You husband, você avô, You grandfather, você avó, grandmother, você pastor, you pastora. pastor. O que Deus está vendo na What tua can vida God hoje? see in your life right now? O que nós podemos fazer? What can we do? Renunciar ao sacerdócio? Must we renounce our priesthood? Abandonar Deus? Must we abandon God? Deixar a igreja? Must we leave the Apostatar a fé? Apostate the faith? Deixar-se vencer pelos problemas, lutas e rejeições? Let ourselves be overcome by problems, trials, and rejection? Sucumbir diante das acusações? We succumb to accusation? Certamente que não. Obviously not. Eu quero dizer a você que isso não é a maneira. I want to say this is not the way. Suicidar-se não é a maneira. Commit suicide is not the Deixar way. de ir para o púlpito não é a maneira. Stop preaching is not the way. Deixar de servir a Deus não é a maneira. Stop serving God. Esse That's não é o not the way. caminho. This is not the Isso é o way. que Satanás quer que It's você what Satan faça. wants you to do. Que você abra mão de tudo. That you just give up. Josué tinha vestes sujas. Joshua had dirty clothes. Mas antes do acusador falar, But before the accuser spoke, e isso é interessante, and this is very porque interesting, nos tribunais geralmente, because in any court, primeiro fala o acusador. first the accuser speaks. O Ministério Público é que fala. First is the public minister who speaks. O advogado de acusação é que fala. The lawyer that accuses speak. Então, em vez de ser o Ministério Público, ou seja, o DA que vai falar, The DA will speak then. primeiro falou a grande Then in defesa. this case, the great defense first E spoke. disse assim, antes que Satanás abrisse a boca. Before he even opened his mouth. Isso é fantástico. Oh, this is so fantastic. Ah, eu estou mesmo alegre com isso aqui. I am so overjoyed with this. O Senhor te repreenda, Satanás. The Lord rebuke you, Satan. Aleluia. Hallelujah. Que coisa extraordinária. Isn't this such an extraordinary Ele já thing? foi mandado calar. He was
was told Antes de to abrir keep a boca. quiet before he even opened it. E no final desse verso, And at the end of this verse, o Senhor diz assim, The não Lord é said- este um tição tirado do fogo? is this not a brain plucked from the fire? Quer dizer, Deus via Josué So God is não seeing como um Joshua pecador, not as a não sinner, como alguém para ser destruído, not somebody to be destroyed, mas como um tição que foi tirado do fogo. but a brain plucked from the fire. Meu pai costumava dizer uma coisa My father used to interessante. say something very interesting. Ele dizia assim, a igreja é uma grande fogueira. The church was this big bonfire. Cada um de nós é uma acha de lenha. Each of us is one of the Se você tira dali do meio da fogueira, If you take one of them com pouco out, tempo ela se apaga. just now the bonfire will end. E você vira um tição. And obviously you become this brain plucked from the fire. Você precisa ser colocado de novo no So you have fogo. to be put again in the fire. Sabe de uma coisa? You know something. Josué podia não ter vestes limpas. Joshua might not have clean garments, Mas Deus não aceita acusação contra seus servos. but God does not accept accusation against Como eu li his antes. servants, like I read Quem before. tentará acusação Who shall contra os bring escolhidos de Deus? accusation against those of the Lord? Porque é Deus que os justifica. Because the Lord who justifies them. Segundo ponto dentro desse cenário aqui de Josué. The second point in this scenario of Joshua. Quando registra que o seu turbante, a mitra, estava suja, It says in verses 5 that his mitra or the turban e é around his preciso nós head, termos prestar atenção para o nível de limpeza e asseio pessoal que era exigido dentro do we santuário. now need to be very cautious because inside the sanctuary the high priest had a whole liturgy about Eles cleanness. tinham que se lavar muitas They need vezes. to wash themselves several Então, o times. turbante sujo So a dirty turban. mostra que ele, ao trabalhar, So it means that while he was ele, working, no momento de descuido, perhaps he com as didn't mãos notice sujas, with the dirty hands. e como ele não era quem metia a mão na cinza, Perhaps he was not the one who was to take mas the era ele ashes quem out. metia, quem pegava no cutelo para But it sacrificar, was he who was to take on the knife to cut. podia ter sangue nas So mãos, perhaps he had blood on his ele hand. pegou na sua Perhaps he mitra, touched the turban e on his sujou a hand. mitra. And obviously that mitra, the turban became dirty. Mas mitra suja, But a dirty turban, isto significa uma perda de autoridade. it means a loss of authority E, quem sabe, descuido, and perhaps carelessness, o pecado, sin, o erro, error, fraquezas, weaknesses. envergonham. They bring shame. Eles tiram a autoridade. They take away our authority. Eles podem até tirar a unção. They sometimes can even take away the O anointing. pecado é um jugo. You know, the sin is like Mas a Deus yoke. disse através de Isaías But the Lord said through que a Isaiah unção quebra o jugo. that the anointing is able to break E a down the unção que Deus pôs na tua yoke. And the vida, anointing the Lord has put in a your unção life, que Deus pôs na the minha anointing the Lord vida, has put Ele in my não life, tirou. He has not yet taken it away. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. His gifts and the vocations are Então não cannot be taken. acredite, So don't believe não acredite Don't believe nas mentiras de Satanás. in the lies of Satan. Acredite no poder das promessas. Believe in the power of promises. Acredite no poder da graça. Believe in the power of grace. Acredite no poder de Deus. Believe in the power of God. A unção e o ministério ainda estão aí. The anointing in the ministry. it's Eu still lembro agora em março de 95. I remember in March 1995, Um ano muito difícil para it mim. was a very difficult year for Eu me. estava sendo bombardeado de todos I os was lados. being bombarded from every single side, Ministerialmente, ministerially, moralmente. morally. Estavam querendo acabar They comigo. were trying to destroy me. Naquela altura, o meu desejo era parar. My desire at that time was to Eu stop. fui a um culto um domingo de I manhã. went to a meeting on Sunday Eu era o morning. pastor da I igreja. was the pastor of the church. Ministrei normalmente I ali. ministered to the church. Tínhamos ali um visitante. I had a Quando o culto visitor. terminou, When the meeting ele me ended, chamou he called me e disse apart para mim assim: and said to me, assim diz o Senhor, "Thus says the a Lord, unção e o ministério the anointed ainda ministry estão aí na tua is vida, still within porque your fui life, eu que dei. because it was Aquilo me foi that como gave um it to bálsamo, you. aquilo foi como um refrigério It was para like mim. a healing for me. Aquilo It was me refreshing. levantou. It E lifted eu me nunca up. mais esqueci aquele I dia. never forgot the day. Quando Satanás se preparava para
para fazer a acusação, When Satan was preparing himself Deus to disse accuse, para Josué: God said to a Joshua, tua iniquidade foi tirada. your iniquity has been O mesmo que ele removed. disse para Isaías, The same na he said visão to do capítulo Isaiah 6, in chapter quando 6, o anjo toca com a brasa na boca do when profeta, the Lord, the e angel diz touches assim: o his teu stomach pecado foi perdoado, and says, a your tua sin was iniquidade foi taken away, your tirada. iniquity was taken Deus tem away. esse cuidado God conosco. has this care for us. Podem vir nos acusar, They can podem come vir nos and accuse apontar us. o dedo, They can come dizer and que somos point fingers. isso, They somos can say many aquilo. things. Claro, estamos na linha de frente. Obviously, we right front row. Quais são os soldados que primeiro levam tiro? Who are the first soldiers who get shot? Aqueles que primeiro tombam. It's the first ones São in os the que estão front na linha de line. frente. Aqueles que estão bem mesmo à frente da Right batalha. at front line battle. É por isso que você está sendo And atacado. that's why you're being attacked. Porque você está no front. Because you're in the front line. Mas Satanás é teimoso. But Satan, obviously, Ele is é, stubborn. esse é parte do caráter It dele. is part of his character. Ele é opositor. He opposes. Ele é acusador. He accuses. E ele está acusando o And he's sacerdote. accusing here the high priest. Por mais que Deus lhe tirou a palavra, Although the Lord took the word from him. eu lembro aqui que lá em Mateus capítulo 26, verso 31, I remember Matthew chapter 26, verse Jesus 31. ensinando acerca desse caráter de Satanás, The Lord spoke about Satan's dessa character. parte do caráter This dele, part of his character. das intenções dele. Of his intentions. Diz assim, que ferirei o pastor e as ovelhas se And he dispersarão. says, I'll strike the shepherd and the sheep will be scattered. Por isso que ele quer ferir você como sacerdote And do that's teu why he lar. wants to hurt you, the priest of your home. É por isso que ele quer ferir você como líder do grupo, do That's why grupo he coral. wants to strike you as the leader of the choir, Ele quer ferir você como líder da banda. leader of the band, Ele quer ferir você como líder dos diáconos. leader of the deacons. Ele quer ferir você como líder da He igreja. wants to strike you as a leader of the church. Mas você não precisa ficar preocupado com But isso. you don't have to worry about Nós that. temos alguém que vai nos defender. We have somebody who will come into our defense. Satanás não tem respeito. Satan has no Você respect. pode ler no livro de Jó You can look at the book of que quando Job. os anjos foram lá, When the angel went, ele foi no meio he deles. went Ele amongst estava aqui no lugar mais them. sagrado, He was in the holiest no place. santuário, In sanctuary. no santuário de Deus na In the terra. sanctuary of God on earth. E ele, como é um invasor, And because ele he estava wants to ocupando um invade, lugar que não é he was dele. then occupying Ele estava à a place that wasn't direita. he. He was on the right side. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é que está à direita. Where the Bible says only the Lord Jesus is able to E ele stay on the estava right hand side. apontando o dedo para And Josué. he was pointing fingers to Joshua. Satanás nos espiona 24 horas No, por he dia. spies on us 24 hours a day. Ele procura uma brecha na nossa He vida. looks for a gap in our lives. Eu lembro que uma altura da nossa vida, a minha esposa teve um sonho I remember a time my wife had a dream em que ela via uma pessoa que parecia um bêbado where she saw a man who looked like a do drunk. lado de fora da nossa He casa, was on the com outside uma of our fita house métrica, and he had a measuring tape medindo centímetro por centímetro das and he paredes. was measuring the walls. E o anjo disse para And ela, the angel said to ele está her, procurando uma brecha he's na vida do looking Eliel for a gap in your husband's para life poder entrar. to be able to come Isso inside. foi há muitos anos That was atrás, many years quase ago. 40 anos atrás. Almost 40 years ago. E aquilo me serviu de lição. Obviously, that was a lesson to me. Ele não para. He doesn't Ele está sempre stop. procurando uma He's brecha always looking for a gap, para poder entrar ali a place where he can go e in plantar a semente da and then plant destruição. the seed of destruction. Ele quer apontar os pecados do He líder. wants to point the sins of the Ele quer leader. descobrir os nossos pontos He wants fracos. to see our weak points. Ele nos ataca. He attacks Ele us. sabe os nossos He defeitos. knows our defects. Estávamos uma vez numa loja We were once in this e o shop, vendedor era um novo convertido. and the salesman was Ele tinha vindo de uma vida muito Christian. difícil. He had a very E eu difficult escutei life. ele conversando com a minha esposa, And I heard him contando speaking lá to um my wife, episódio qualquer. telling her something. Ele disse And assim: he said, Senhora, lady, Satanás ajuda a fazer, Satan helps us to do wrong, mas não ajuda a esconder. but does not help us to Uma cover frase it. simples, não é? Very simple Que é sentence, a realidade. which is reality. Quando oramos, ele When nos we ataca. pray, he attacks us. Quando queremos ler a Bíblia, ele nos ataca. Want to read the Bible, he attacks Quando nos us. aproximamos de Deus, ele nos When ataca. we get close to God, he attacks us. Não foi ele que disse para Deus, Wasn't he who said to God? porventura Jó serve debalde a Deus? Wasn't he who said to Job, does not Job in vain serve God? Dizendo, olha, ele é um riquinho, No, he's a rich tá man. gordinho,
tem muitos bens. He's got a lot of things. Não importa se Doesn't você matter. está bem ou mal If you're espiritualmente. good or bad spiritually, Ele vai sempre he atacar. always attack you. E como ele não pode atingir Deus, And because he cannot então ele strike God, vem contra nós. then he strikes us. Mas naquela hora, But at that o Senhor time, disse: the Lord said, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. put a clean turban on his Não mandou head. lavar a mitra, não. He didn't even say to wash this one. He Ali said, put a new one. ele restaurou e renovou a He autoridade. restored and gave back Uma mitra authority. limpa. A clean turban. E puseram uma mitra limpa sobre a sua And cabeça. they put a clean turban on his Observe que head. começou da So cabeça. it started from the head. Começou da parte It mais started importante. from the most important Porque part. aqui dos nossos 5 sentidos, Because of our 5 4 senses, estão na cabeça. 4 are in our hands. E foi ali que Deus disse: And it was then that the Lord said, mitra limpa. again, clean turban. Depois disso, After that, roupas limpas. clean garments. E o anjo do Senhor estava junto. And the land of the Lord was there. Zacarias 3, verso 5. This is Zechariah chapter 3 verses 5. Queria fazer um pequeno parênteses aqui I just want to e make a falar um pouco parenthesis sobre here anjos. and talk about angels a bit. Na verdade, o estudo sobre os anjos na igreja The studies about angels in the deveria church ser um pouco melhorado, should have been put a bit melhor better, explicado. perhaps better explained. Só nas escolas bíblicas mais tradicionais Truly on the traditional é que tem uma matéria chamada angelologia. Bible schools that we have angelology. E hoje há ensinos muito estranhos And there are acerca dos some anjos. very strange studies about angels. Mas o apóstolo Pedro diz But Apostle que os Peter anjos said, são espíritos ministradores a nosso serviço. angels are spirits that minister to us in our service. Eles existem. So they exist. Você observa que todos os servos e servas de Deus You see all servants of the Lord na Bíblia Sagrada in the Bible, eles tiveram experiências envolvendo anjos. they had experiences involving angels. Portanto, eles são reais. So angels are Não real. apenas aqueles anjos que eram uma representação teofânica de Not Deus, just angels that bring a theophanic mas revelation of anjos the Lord, mesmo como Gabriel, but like como Miguel. Gabriel, like Michael. E então os anjos existem. So angels do exist. Agora, por exemplo, a minha experiência com anjos. My experience with angels, Várias vezes many times, tivemos experiências diferentes I had experiences em que anjos in apareceram. which angels E eu appear. sei que eles são reais. And I know that they are Eles real. existem. So they exist. E eles estão a nosso And serviço. they are there working with us. Apesar de que eles têm livre-arbítrio, Although they also have e é the por isso que aqueles lá choice to seguiram choose. Satanás, That's why some of them went e se with rebelaram Satan contra and Deus, they rebelled against mas the eles Lord. são fiéis. But they are very Eles faithful. obedecem a Deus. They obey the Eles Lord. não discutem as ordens de They Deus. don't O que Deus go manda against his fazer orders. What the Lord é o que says eles fazem. is what they will do. E o anjo estava ali como um angel was porta-voz de Deus, As a spokesperson of the Lord, para impedir que Satanás To stop continuasse a acusar Josué. from accusing Joshua. O nosso querido patriarca Jacó, por exemplo, Jacob, the teve patriarch, experiências lindas com had a anjos. wonderful experience with Ele nem angels. era uma pessoa chegada a And he was Deus. not even close to Na them. sua primeira noite fora de casa, In his first ele day viu out of home, anjos que subiam e he desciam. saw angels going up. Anjos falaram com ele. Angels spoke to him. Ele lutou contra um anjo no Vale de Even Jaboque. fought with an angel. Ele encontrou um agrupamento de He anjos, found a group of ao que ele angels. chamou de Manaim. Which he called Manaim. E ele, nas suas palavras de despedida, And his quando last ele estava words, prestes para when he was about para ser recolhido, to be taken ele away, fala para José: he spoke o to meu anjo, Joseph, saying, o anjo que esteve my sempre angel, comigo. which has been always with me. Portanto, ele testemunhava que havia um So anjo que he o was giving acompanhava. witnessing that there was an E a angel Bíblia beside him. diz And the que o Bible anjo says do Senhor that the angel of the acampa-se ao redor dos que o temem e os against those who livra. fear him. Portanto, o anjo é real. So angels are real. Agora deram até de dar nome para os anjos. But right now people are giving names to Mesmo há angels. sites aí com esses No, nomes. the internet sites Não sei give onde names. foram buscar isso, I have no idea where they went in search of this, how they found mas it. eu sei, But I know, por promessa divina, by the promise of the para Lord, onde eu vou, where I go, tem um anjo do there junto is de an mim. angel next to me. Satanás, Satan, ele é um imitador. he likes to imitate. Diz que ele, como um leão, He says that he like fica a lion, rugindo he's roaring perto de nós, near us, buscando
uma maneira de nos tragar. for a way to devour. Mas a boa notícia But the good é news que entre ele e nós is that between him and us, tem um anjo there is destacado an para estar angel ali. that was put there, O anjo do Senhor. which is the angel of the Lord, Para nos guardar to keep us safe, e para nos livrar. to deliver us. Toma posse dessa So promessa. take charge of this promise. Qual a possibilidade de restauração? What is the possibility of Será que restoration? alguma coisa muito estragada pode ser Can restaurada? something so awful, so very damaged be restored? Bom, a primeira possibilidade da restauração The first é possibility baseada of na restoration presença de Deus. is based on the presence of God. Você pode ver aqui que nós lemos que Josué estava diante do anjo do Senhor. We read the verses 1 that Joshua was before the angel. Não se afaste da presença de Deus. So never stay away from the Mesmo que você presence of God. esteja desgastado, Even if you feel really devastado, devastated, sentindo-se destruído, feeling destroyed, arrasado, really let down, sem conseguir ver uma luz no fim do túnel, not seeing a light at the end of the tunnel. não saia da presença de Do Deus. never leave the presence of the Lord. A restauração ela é baseada na fidelidade de Deus. Restoration is based in the faithfulness of God. A Bíblia diz no Salmo 91 In Psalms 91, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. that the Lord is our refuge. Ele é socorro presente na hora da He angústia. is our Ele é o socorro presente He's our help in times of na anguish. hora da angústia. Portanto, você tem que saber disso, So que you na have hora to que know você this, precisa That dele, in the time that you ele need vai him, estar lá. He will be there. Quando Pedro estava afundando, When Peter was ele crying, gritou, Senhor, he salva-me. shouted, says, Lord, help me. Não havia tempo para uma oração muito longa. There wasn't really a time to Com pray essas such a orações que a gente long vê nas prayer, igrejas. like we see in churches. E a nossa querida Assembleia é realmente uma coisa The fantástica. assemblies is something very fantastic. O irmão fulano vai orar. Our brother's gonna pray O irmão now. faz um lindo discurso ali. He makes a Ele speech. prega para Deus. Preaches to God. Ele prega para a igreja. Preaches to the Ele church. prega para o pastor. Preaches to the pastor. Não é essa oração. I'm not talking about that kind Nem of prayer. sempre tem tempo para abrir a boca. Sometimes we don't have time Um to grito open que our sai da mouth. alma. Sometimes it's a shout A that Bíblia comes diz from que our soul. ele consegue identificar os nossos gemidos The Bible says inexprimíveis. that he can identify Que Deus fantástico. our cries within. Que Deus What a tremendo. fantastic God. É por isso Tremendous que Satanás God. nos odeia. That's why Satan Porque hates us. nós conhecemos Deus. Because we know God. Satanás é acusador, Okay? Satan's an accuser. mas Jesus é defensor. But the Lord Jesus is Satanás a veio defender. para matar, roubar e destruir. He came to kill, Mas destroy. Jesus veio para nos dar vida But abundante. Jesus came to give us abundant life. Mais uma vez eu quero repetir para você I want to repeat this aquilo again. que Paulo escreveu em Romanos, What que era o Paul lugar onde os wrote cristãos eram mais torturados. in Romans, the place where they're very tortured. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Who shall bring charge against God's elect? Quem? Who? Se é Deus quem nos justifica. If it's God who justifies them. Quem é que nos pode condenar? Who can condemn us? Se o nosso defensor é aquele que morreu na cruz, If our defense was the one who died on the cross, ressuscitou He risen, e está à direita de and Deus. He's on the right side of the Father. A restauração é baseada na graça eletiva de Deus. So restoration is based on the selective grace of the Lord. Sabe, isso é uma coisa, eleição é um negócio fantástico. You know, election is something very important. Apesar de, aliás, antes dele ter nos escolhido, ele sabia quem nós éramos. Now, before He chose us, He knew who we were. João escreveu uma certa altura no seu evangelho. John spoke in the Gospel. Ninguém precisava dizer quem eles eram, Nobody had to say who porque they o were, Senhor sabia exatamente o que eles eram. because the Lord knew who they were. Portanto, nossos So pecados, our sins, nossas fraquezas, our weaknesses, nossos fracassos, our failures, nossos deslizes, our tudo mistakes, isso ele sempre soube. He always knew them. Então você ficar remoendo o So if passado you keep on bettering yourself não vai about ajudar em it, nada. it's not going to help you. Ele não nos escolheu porque nós éramos He didn't especiais. choose you because you're a special person. Nós somos You're especiais porque ele nos escolheu. because He chose us. Ele escreveu, aliás, Moisés escreveu lá no capítulo 7 In Moses de wrote Deuteronômio, in chapter 7 of versos Deuteronomy 7 e 8. 7, 8, Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque vocês fossem mais numerosos do que qualquer povo.
The Lord did not set His love on you, nor chose you because you were more in numbers than any other people. Porque vocês eram o menor de todos os povos. For you are the least of all peoples. Mas porque o Senhor vos amava, But because the Lord loves Ele you, vos resgatou da casa da servidão. and because He would keep the oath which He swore Ele to nos His amou fathers. quando éramos indignos. He loved us before Ele, we were nothing. ele nos amou quando éramos We are pecadores. sinners. Deus não te escolheu porque você era God perfeito, didn't choose you because you are perfect, mas para você ser aperfeiçoado but cada for you to dia. be perfected. Deus não escolheu você porque você era He santo, didn't choose you because you mas are para holy, você ser santo. but for you to be Deus holy. não te escolheu porque você era He obediente, didn't choose you because you are mas para obedient, você ser but obediente. for you to be obedient. Deus não te escolheu porque você creu, He didn't choose you because you mas sim believe, para que você pudesse crer. but for you to believe. Deus não te escolheu porque você praticava boas obras, God did not choose you because you did good works, mas para você, ao se aproximar dele, ser um praticante de but boas for you, obras. while getting close to Him, do good works. Deus não te escolheu porque você era alguém muito digno. He didn't choose you because you're worthy. Ele te escolheu por causa do seu amor e da sua He graça. chose you because of His love and of His grace. A restauração ela é baseada no resgate. So restoration is based on redemption. E é preciso ter alguém para nos resgatar. And we need somebody that can rescue us. Deus arrancou Josué da fornalha da impureza. God plucked Joshua from the furnace of impurity. O povo tinha sofrido o chicote da disciplina, No, they had felt the whip of discipline, o cativeiro, o desespero. captivity, Às vezes despair. Deus permite isso. Sometimes God allows these things. Ele estava sujo. He was filthy. Quem estava talvez com marca de sangue, Perhaps had de blood cinzas. stains, ashes, stains of ashes. Mas em vez de permitir a acusação, But instead of allowing Deus disse accusation, assim, ele está assim porque ele está trabalhando. this is like this because He's working. Isso aí é sujo do trabalho. This is the Não deixou the act of Satanás, Satan's working. não deu a Satanás chance He de didn't give acusar. a chance to Satan to accuse. Nós não podemos ser acusados, sabe por quê? We cannot be Porque nós estamos em accused Cristo. because we are in Romanos Christ. 8:1 diz assim: Romans 8 says, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, therefore now no condemnation to which are in Christ Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. who walk not after the flesh but after the Spirit. Você vê o segredo qual é? He does this É to estar the em secret Cristo. is to be in Christ. É isso que Satanás quer que você não seja. And this is what Satan doesn't want you É to por isso be. que ele está pondo de ideia na tua seja crente na That's igreja, why he's saying, "I'll be a Christian in the church." seja um desigrejado. Oh, stay away Fica from longe. the church. Stay away from church. Stay home. Isso aí é uma estratégia This is para você se perder de A vez. terrible strategy for you to get lost. Todo aquele que aceita o sacrifício de Cristo nunca vai perecer. Anyone who accepts the sacrifice of Porque Christ não will se never pode revogar a perish. palavra de Deus. Because you see, we cannot go against the word of the Lord. Esse texto que eu vou ler agora, The text that I will read ele now, tem sido objeto de discussões it has been a lot of discussion about apaixonadas até. people that appear to be going Tem on pessoas with que querem tirar da it. palavra de And Deus they want to take away from aquilo que ela word é. of the Lord what it really Eu means. chamo a isso os ladrões da I'll esperança. call those people the thieves of Quando Deus hope. nos dá uma palavra It's when firme the Lord gives us such a e strong, vem esses powerful intérpretes word, aí and these e interpreters of the começa a Bible, colocar cinza, they put ashes on it. começa a colocar They areia put sand over it nas palavras de in Deus. the words of the Lord. Romanos 8, 29 a 31. Now if you go to Romans 8:29 verses 31, Essa palavra é muito boa. this is such a very strong word, a very good word. Porque os que Deus conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. For whom he did foreknow, he also did predestine to be conformed to the image of his Son, A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. that he might be the firstborn among many brethren. E aos que predestinou, a estes também chamou. For moreover, whom he predestined, E aos que chamou, a estes também justificou. then he also called, and whom E aos que justificou, a estes também glorificou. he called, them he also justified. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? What shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Eu aconselho você a abrir a tua Bíblia, seja em português, Doesn't matter what
Bible you seja want, em just open inglês, it. Maybe seja em in espanhol, Portuguese, Spanish. e ler esta passagem, Just porque eu go vou to falar um pouco sobre ela aqui. Romans chapter 8 verses 29 to Esse 31. texto me incomodava muito, This text really bothered me a lot. porque nós, assembleanos, temos um problema com os We batistas, have a problem with the E Baptist com outras people and denominações. also the other denominations por causa da interpretação desse because texto, of the interpretation of this text acerca de predestinação about to be predestinate e acerca de salvação. and about salvation. E a minha questão com Deus And my era, question with the Lord onde is, está o segredo? where is the secret? E uma noite, And one de night, repente, esse suddenly, versículo veio à minha this mente, verse came into my e essa mind. primeira frase foi como que assim colocada assim em negrito, em And bold, this né? first sentence came as quite in bold. Ela written foi to me. destacada. So it came out. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. For whom he did foreknow, he also O Espírito Santo me predestinated. disse assim, o segredo está aqui. The Lord said, this is the secret. Dantes. Before. Porque você tem que observar que Deus nos conhece You see, the Lord desde knows us quando estávamos sendo before gerados. when we being generated. É por isso que ele disse, eu amei Jacó e aborreci Esaú. That's why he said, I love Jacob and really reject Esau. Eu sou o que sou. I am what I am. Eu escolho quem eu I quero. choose whom I Eu want. elejo quem eu I quero. elect who I want. Você pode imaginar uma coisa? Can you think about this? Muita gente aqui exalta Salomão, People exalt sabedoria, Solomon, wisdom, riqueza wealth, e etc, so etc. many things. Salomão Solomon era o fruto was the fruit de um casamento bem of a complicado. very complicated marriage. Porque ele era filho de Batseba. Because he was the son of Bathsheba. Ele não foi o fruto He do wasn't adultério em the si, fruit of the adultery as porque it is, aquele fruto because morreu. that child died. Mas observa, Salomão está na linha But direta Solomon's in a direct line da descendência de Jesus. of the descendants of Jesus. E, no entanto, ele era filho de Batseba. Although he was the son Deus of o Bathsheba, amou. God loved him. Entre tantos filhos que Davi tinha. Over so many other children David Isso had. é eleição. That is to be Isso é elected. predestinação. That is to be Porque Deus é predestinate. soberano. Because God is sovereign. Deus é soberano. Understand, God Não is se sovereign. discute a You soberania cannot de Deus. go against the sovereignty of the Lord. E diz que Ele nos elegeu He e elected nos us. predestinou He predestinated para sermos us conforme a imagem de seu Filho. to be conformed to the image of His Son. Nós temos que ter semelhança So com we have Jesus. to have Não similarities to fomos Jesus. eleitos porque somos perfeitos, We are not elected because we are mas Ele perfect, nos viu. but He saw us. Ele viu aquela viúva lá em Naim. He saw the widow in Ele Nain. viu a viúva lá em Sarepta. He saw the widow in Sarepta. Ele viu pessoas que ninguém He via. saw people nobody saw. E ele escolheu essas And pessoas. He chose like those people. Ele escolheu Ruth. He chose Ruth. Você pode imaginar isso? Can you think about this? Então, o que tem que discutir com essas Why do you coisas? have to fight over this? Ele escolhe quem ele He quer. chooses who he E fomos wants. escolhidos nós And obviously we were para chosen sermos conforme to be a imagem do conformed seu Filho. to the image of His Son. E sabe para quê? Do you know why? Aqui diz, e Paulo assim, ele nos predestinou, And He predestinated us, e nos chamou, and He called us, e nos He justificou, also justified us, para que sejamos como irmãos do Senhor Jesus. for we to be the brothers of the Lord Ele é Jesus. primogênito So He's the e somos firstborn, irmãos dele. and we are His brethren. Agora imagina uma coisa. Now just think about Onde this. fica Satanás nisso aí? Where is Satan in all of this? Irmão de Jesus. Brethren of Jesus. Eu e você. You and I. Você já parou a pensar nisso? Have you stopped to think about this? Que isso é fortíssimo. This is so strong. Você não é um Zé Ninguém. You are not a nobody. Você não é uma Maria vai com as You're outras. not one that follows others. Você é simplesmente, You are someone declaradamente, that has been declared, afirmativamente, affirmed, irmão do Senhor Jesus Cristo brethren of Jesus, e filho de Deus. and obviously son or daughter of the E Lord. João escreveu sobre isso. And John spoke about Mas this. todos quantos o receberam, All those who have received Him, deu-lhes o He direito gave them the de right serem to chamados be called filhos de Deus. children of the Lord. Aleluia. O processo da restauração The process of restoration foi assim: was like tirai-lhe as this. vestes sujas,
Take away the filthy garment from Deus him. não foi examinar aonde foi que ele errou. God did not went to Não, examine não, where não, he não. did wrong. Tira essa roupa suja. It says, take away those filthy garments, Põe uma nova. put a new one. Ele não está preocupado com o teu passado. He Ele doesn't não care está about preocupado your com os teus past. erros. He doesn't care about Ele your quer te fazer wrongdoings. uma nova He criatura. wants to just to change you into a new creation. Josué não podia se purificar a si Joshua mesmo. could not purify himself Tem alone. gente que se autoflagela. Some people did autoflagellate Ele acha themselves. que se ele jejuar muito, They feel if they fast se a ele lot, ficar de joelho muitas they horas, stay on the knees ele so vai, many não, hours, você não vai conseguir. until you're not going to make it. Você vai conseguir ficar com o joelho dolorido Perhaps you're gonna have some e pain com o in corpo the knee, enfraquecido. and your body will be Você tem weakened. que correr para Deus. You need to go Se jogar and no search colo for the dele. Lord. You need to go E dizer, to him, "Papai, confront him and say, Father, Papai, eu errei. Father, there Me I sustenta. made a mistake. Me Sustain agarra, me abraça, Embrace me restaura. Restore me. Além de restaurar o aparente, After restoring what is on ele the outside restaura o appearance, interior, he also restores the inner self. ele restaura a He autoridade. restores the authority. Ele não só perdoa os He pecados, does not only forgive sins, porque o pecado nos amarra, because sin ties nos us deixa up. It desanimados. binds us. It makes us Se você ridicule. parar para ver a história do filho If you look at pródigo, the prodigal son, você vai ver que ele só queria ser tratado como mais um no, servo. he just wanted to be just another Na servant. verdade, era um escravo, né? He actually wanted to be even a slave. Mas Deus não te chamou para você ser But the escravo. Lord did not ask you to be a Ele slave. te chamou para você ser He filho. asked you to be a son. E a primeira coisa que o pai And the faz first thing the father does é mandar dar roupa limpa is to para give ele, him clean clothes sandália limpa para and then ele, clean sandals. pôs um anel novo no Put a dedo ring on dele his finger. e mandou celebrar uma And festa. asked to do a celebration in Porque his Deus honor. quer você sentindo como Because filho, God wants you to feel amado, like a son, like a daughter who's restaurado, loved, who's restored, honrado, who's been honored, celebrado, celebrated, querido. loved. Deus não quer você na lama. God doesn't want Deus you in tira the mud. você da lama, God is taking joga away aquela from the roupa mud, fora, He's throwing away manda the te filthy lavar, garment, manda te starting to cobrir wash de you, novo cover you, e te dar coisa nova. and give you new things. É isso que você tem que And that's acreditar. what you need to believe. O pecado é que impede muitas vezes a igreja de crescer. You know, it's sin who stops the church from Davi growing. reconheceu o seu pecado, David recognized pediu his sin, perdão e Deus o asked perdoou. forgiveness, and the Lord forgave him. Pedro negou Jesus, Peter denied the chorou Lord, cried e about Jesus o it, perdoou. the Lord forgave him. A mulher pecadora ouviu dele: The sinner vai e woman não heard peques from him. mais. Go, don't commit sin again. Os resultados da restauração So the results of restoration para Josué eles eram Joshua imediatos. were immediate. Quem sabe para nós também em algumas In circunstâncias. some circumstances Mas o for us as principal well. disso, But the most o que está important, profetizado para o futuro, what is being prophesied in the é que future, nós teremos autoridade is that we shall have no authority novo céu e na nova in the terra, new earth and the new acesso à heaven, presença de and Deus. access to the presence of the A Lord. restauração vem de Cristo. Restoration do comes que Ele from fez por Christ. nós. Comes from what Christ has Não é done for porque us. você é merecedor, Not não. because you deserve it. É porque Deus te colocou onde você Because God está. has put you where you Ele tem are. compromisso contigo, God is comigo, committed to you, com a minha to my família, life, to you, my family, com meus filhos, com a my minha children, esposa. my wife. Ele tem compromisso He is conosco. committed to us. Tem compromisso com a minha nora, He com as is minhas committed netas. to my granddaughters, E to my eu daughter-in-law. creio nisso. And when I Eu believe creio this, nisso. E I não tem believe um dia this, só and there isn't em one que eu day não pense sobre that I isso. don't think about this. Que Ele tem compromisso He has conosco. put a commitment. He has a commitment with us. Nós fomos justificados uma só vez. We've been justified one time. Uma só vez. One time. E sabe de uma coisa? And you know what? O poder do sangue de Jesus The power, the blood of Jesus não tem prazo de validade. does not have a warranty or expiring date. Melhor equipamento, o The melhor best equipment, carro, the best car, seja o que for, tem prazo de whatever. validade. They have some Tem kind of garantia. expiring, there's guarantees, warranties, Oração, prayer, salvação, salvation não tem prazo de validade. has no O expiring poder do date. sangue de Jesus Cristo The nos blood of restaura. Jesus restores us. E quando eu falei agora de novo céu e nova When terra, I say a new eu quero earth dizer a and a new você uma heaven, I want coisa. to say something Deus to não you. disse, eu vou fazer. The Lord says, I will, Ele disse, will eis que faço. He says, I am doing it. Já está pronto. So it's already done. Não sei onde. I have no idea Já está where, pronto. but it's done. Porque esses que vão morar lá, Those who live que vão there, viver lá, who will live and dwell in eles there, não vão ter nada com essa terra velha.
They will have nothing to do with this old E earth. como eu disse ainda há pouco, As I said, para que isso this aconteça, for this to happen, o poder de sangue de Jesus the blood of nos lava Jesus continuamente. needs to wash us continuously. É aquilo no tempo da lei, In the time of the tinha law, essas coisas todos os anos. every year, Tinha que sacrificar o animal, they had to tinha sacrifice que an jogar o sangue animal. lá no They had to altar put the blood in the altar. e mandava um bode que saía gritando lá para And o there was a deserto. goat Não that tem was isso sent mais over não. the desert to shout. Esse processo é That contínuo. process É contínuo. of- É it's contínuo. continuous. É contínuo na minha vida. In your É life. contínuo na tua In vida. my life, your life, Somos restaurados com we are base restored na eleição based on the e na election redenção. of redemption. Somos merecedores? Do we deserve it? Certamente não. Obviously not. Mas a graça de Deus, But the grace a of God, maravilhosa graça, the marvelous grace of God, nos elegeu. has elected us. Agora somos eleitos. Now we are elected. Só você vê, os políticos são eleitos. Look at the politicians, they are being elected. 4 anos, 5 4 years, anos, 5 8 years, anos. 8 years. Tem que lutar para They ser have to fight reeleito. to be re-elected. Tem que mentir de novo para ser They lie reeleito. again to be A re-elected. nossa eleição é eterna. Our election is eternal. É eterna. It's eternal. Você não vê na Bíblia que eleição é You don't apagada? see election in the Bible. Como being tudo que vem de destroyed. Deus é eterno. Like everything God does is A eternal. condenação também será eterna. Condemnation is Mas also a salvação eternal. é eterna. But salvation is also A eternal. purificação é eterna. Purification is A eternal. restauração é eterna. Restoration is eternally. A graça de Deus é Grace of eterna. God is eternally. Eu quero te convidar neste I dia want to invite you today para que você tome posse for dessa you to take promessa. charge of this promise. No domingo passado eu falei, aliás, na mensagem passada eu falei sobre Last week's o message que I Deus quer spoke. dizer quando Deus diz não. What does God want to Ou say when quando He Deus says no? fica em silêncio. Or when He's silent? Hoje, antes que Satanás falasse, Today, before Satan spoke, Deus veio na frente e God disse: spoke before. cala a boca, said, keep quiet. você não fala nada You're aqui. not going to say anything. Isso aqui é meu santuário. This is my sanctuary. A Bíblia diz que eu e você The Bible says you somos and I santuário do Deus are vivo. sanctuary of the living God. Olha aí. Look at this. E Satanás quer se meter aqui And dentro. Satan wants to come inside Quer fazer us. festinha aqui Wants to dentro. party inside us. Não, esta casa já está This ocupada. house has been occupied. Aqui already. dentro mora o Espírito Santo de Deus. Lives the Holy Spirit Aí of mora o God. Espírito Santo de Deus. Inside you lives the Holy Spirit of the Tome Lord. posse So disso. take charge of this promise. E continue crendo Continue believing que você já foi restaurado. that you have been restored. Que você pode ser That you restaurado. can be restored. E que esse é um processo And contínuo. this is a continuous process. Que Deus possa abençoar a tua May vida. God bless you. Vamos orar juntos agora. Let's pray together. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Father God, in the name of Son eu Jesus chego à tua Christ, presença, I come into diante your do teu presence santuário, before your na sanctuary, autoridade do nome de Jesus, in the authority of the crendo name no of poder Jesus, da redenção, believe in the power of da salvação, redemption, do salvation, perdão dos forgiveness pecados, of sins, do sangue de Jesus the Cristo blood of e Jesus, da restauração and the restoration para mim, for me, para minha casa, my house, para toda a minha for família, all my family, para meus irmãos, for my para brethren, todos aqueles que estão da nossa all família, those who are from para o our teu family, povo, for your em people, toda a face da in the terra. face of the Senhor, earth, para esse irmão e essa for irmã this que ouve brother and esta sister who are palavra. listening to this Senhor, word. eu invoco agora Right now, o poder da invoco restauração, power do of alto da restoration cabeça from the até a planta dos pés, up to the em o toes, nome do Lord. Senhor Jesus In the name Cristo. of Jesus. Amém. Amen. O amor de Deus, The love of a God, graça do Senhor Jesus the grace Cristo, of Jesus, o poder, a comunhão e as consolações do Espírito the power and Santo consolation seja of the Holy contigo Spirit e com todo o povo de Deus na be face with da you terra. and with the whole people of the Amém. whole earth. Amen. Jesus, 2 de novembro de 2019. Há exatos 2 anos e meio, mais ou menos, nós comprávamos esta área e começávamos a construir este sonho. Hoje estamos aqui para dedicar o santuário. Não é a inauguração do centro ainda, é a dedicação do santuário. E estamos aqui com o grupo que veio de Joanesburgo, Vanderbilt Park, para fazer essa celebração. Deus abençoe. Tudo isso aqui é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 2 de novembro de 2019, estamos aqui na dedicação do templo da cidade de Everton, aqui aonde é o Centro Comunitário Porto da Esperança. Aqui você está vendo o templo, estamos para iniciar a dedicação, o grupo coral está aqui. Consagro estas colunas, aleluia, e consagro esta porta em o nome do Senhor Jesus Cristo.
Para a glória do Deus eterno, eu corto esta fita e declaro este texto da palavra do Deus eterno. Com alegria, vamos cantar, vamos adorar e vamos entrar. Registradas 500 crianças. Todas essas crianças que vocês estão vendo, elas fazem parte aqui, tá, do SOS Resgate. Elas se alimentam aqui de segunda a sábado com a multimistura. E nós estamos agora fazendo a chamada, que é para saber quem está entre nós. Tá? À medida que a gente está fazendo a chamada, eles estão vindo sentar nos bancos. E essa é a única maneira. Como são muitas crianças, é só mesmo através da chamada para a gente poder contabilizar e saber quem está e quem não está. Essas aqui já foram chamadas. Obrigado pelas mães que prepararam. Obrigado pelos mantenedores que nos ajudaram. Abençoa o Pastor Gomes. Abençoa o SOS Resgate. Perdoa os nossos pecados. Nos ajuda, Senhor. Obrigado, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa